Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar sobre a final da Europa League. Vai ser um clássico inglês. Temos 6 times garantidos na próxima Champions, 5 pelo campeonato, né, pela tabela, e um dessa final improvável, eu diria, pelas temporadas terríveis que eles fazem a âmbito nacional. Manchester United e Tottenham vão decidir a Europa League. O United fez o seu trabalho, começou perdendo, a se dizer isso, né? E aí chega num ponto do jogo, né, que se o Bilbao faz 2-0, era um problemão pro United gerenciar, mas faz um baita segundo tempo e consegue um 4-1 e um placar agregado de 7-1. Eu não imaginava isso de forma alguma, achava um jogo tão aberto esse com o Bilbao, que é uma equipe bem treinada pelo Ernesto Valverde, mas é assim, um United que pelo menos na Europa League joga como uma equipe do Rubem Amorim, né, como vocês imaginariam, né, o melhor momento do Amorim, mudando a realidade da equipe. O que a gente não vê na Premier League, a gente viu ali. E o Tottenham, assim, confirmou o favoritismo contra o Bodo Glimt, né? Ia enfrentar o time lá nos confins da Noruega, num clima absurdamente frio, que poderia ser o grande obstáculo, mas ganhou mesmo assim. Então, assim, o Tottenham foi muito melhor do que eu imaginava. E a gente tem essa final, jogo único, tudo pode acontecer. E assim, a temporada de um é salva com título e a temporada do outro é destruída. Porque um time pode ficar sem vaga na próxima Champions, lutando para conseguir reforços, financiamento, enquanto o outro vai para a próxima Champions League, mesmo com uma campanha podre de Premier League. Os dois times fazem campanhas vergonhosas de Premier League. São juntamente o 15º e o 16º colocado da Premier League, à frente apenas do West Ham e dos 3 rebaixados, que se não me falha a memória, são times do Ipswich Town, é também o time da Southampton e tem mais um aí na lista que é o Leicester. Então assim, é só nesses times que eles estão à frente na tabela e campanhas, por exemplo, como o do United de 19 derrotas na Premier League. Essa é do Tottenham. O United tem 16, também não tá nada bom. Mas a questão é, a gente vê equipes com campanhas tenebrosas, vergonhosas e vexatórias dentro da Premier League, ainda mais para clubes de orçamentos de superiores a meio bilhão de libras. Mas a Europa League está aí para salvar essa temporada para uma das duas equipes, né? E é muito difícil cravar um favorito, porque no final, a final da Europa League vira um blockbuster, é um clássico, é um derby, cara. É uma coisa que a gente para pensar. São duas equipes muito fortes em termos de elenco, se a gente para analisar, se forem escalados da forma correta. Esse time do United pode não ser uma mil maravilhas, mas tem Mazraoui, tem o Casemiro, tem ali uns jogadores jovens de um talento absurdo, como é o caso do Amado Diallo, tem o Bruno Fernandes, que é muito bom. Talvez o elenco do United não seja ótimo, né? Eu acho que o Tottenham melhor, né? Mas tem potencial ali, tem condições de transformar isso em algo competitivo e talvez com contratações que encaixem com a ideia de jogo do Amorim, né, para alas, 3 zagueiros, esse time vai fluir melhor. E do outro lado a gente tem esse time do Tottenham que assim tem nomes fantásticos, como é o caso do Heung-min Son, e eu gosto de muitos nomes desse time, como é o caso do Kulusevski, do Bentancur, como é também o caso do Madison, como o Solanke, o Van de Ven, o Dodge, cara, muitos bons jogadores, né? E eu acho os goleiros, assim, né, são pontos que chamam muita atenção. O Vicário, acho que é um cara que talvez seja muito menos divisível, eu acho um bom goleiro. Agora, o Onaná ama ou odeia, né? Tipo, e o torcedor do United odeia muito mais do que ama o cidadão. Eu acho um goleiro no seu auge fantástico, né? Mas o problema é que ele não tem sido esse goleiro durante 90% dos jogos do United, falhando, errando demais. É até bizarro, porque na Inter de Milão ele deixa como um dos melhores goleiros do planeta. Então, assim, é um jogo que tem times com suas fragilidades, que tem times com suas forças, e a gente vê pelas boas atuações que tiveram nas competições de que há potencial nessas equipes. Mas, e aí eu fico pensando, né, uma vitória ali salva o emprego do Ange Postecoglou, né, como técnico do Tottenham, porque se ele é demitido após ganhar o primeiro título da equipe em 16, 17 anos, né? Tipo, qual é a lógica disso? Então, assim, por mais que o trabalho dele na Premier League seja tenebroso. Então, é aquele negócio, né? Fica difícil demitir o Ange se ele consegue. E olha que o trabalho dele nessa temporada, para mim, é muito fraco, né? O Rubem Amorim, né? Tipo, se ele não consegue o título, né? Será que ele vai ter recursos para fazer uma reestruturação de elenco? Ou vai ter que conviver com um time que não encaixa com a ideia dele mais uma temporada? Isso tudo
tem que ser considerado. Então esse jogo tem uma importância muito grande para ambas as equipes. Pode ser a salvação do planejamento para o ano que vem, de um planejamento mais ambicioso, porque assim, Premier League reseta do zero e você vai estar na Champions, né? E pode ser o início de uma crise muito grande dentro de uma equipe, porque se o time não vai para nenhuma, se não ganha a Europa League, não vai para competições continentais, eles não ganharam nenhuma das Copas. Então assim, ou é uma vaga na Champions, uma taça continental muito grande para a equipe. A Europa League é muito grande, as pessoas podem menosprezar à vontade, porque é um campeonato B, mas é grande. É o tipo de troféu que todo mundo se orgulha de colocar lá na parte da frente de sua sala, entende? O Real Madrid faz isso. Óbvio que as Champions Leagues ganham muito mais destaque lá, mas as Europa Leagues estão lá também. O Real Madrid, para quem não sabe, ganhou a Europa League 2 vezes. Então, assim, as Europa Leagues são muito importantes para a história de muitos clubes. Eu acho que é uma competição muito bacana. E eu acredito, assim, que não é apenas um título que está em jogo, é a salvação da ambição para a próxima temporada. Pode ser que a próxima temporada para os dois times ali, caso percam essa final, vão lá com pouca pressão, pouca atenção, eles surpreendam. Mas a verdade é que, assim, esses times dependem muito de uma vitória para conseguir planejar o ano que vem, querendo, assim, ir mais além do que eles conseguiram nesses últimos anos, entende? Perder essa final pode ser, assim, a morte até de um espírito competitivo a curto prazo, por baque que é, entende? Você terminar um campeonato lá entre os 5 últimos da Premier League, com o elenco e investimento que se tem, não perder uma final continental, porque ainda tem isso, né? Fica ainda pior o fato de perder uma final continental, a chance de você salvar a temporada e não aproveitar. Então, há muita coisa em jogo nessa final e é difícil cravar um favorito, porque, assim, eu acho o United, pelo momento que está vivendo, está jogando melhor, mas os 3 jogos da temporada que eles tiveram, 3 vitórias do Tottenham. Então, a ver o que vai acontecer. Será que o Tottenham encerra o jejum e ganha a Europa League pela 3ª vez? Ou é o Manchester United que ganha a Europa League e vai para a próxima Champions e tem uma liberdade maior de fazer grandes investimentos no elenco? Quero saber a opinião de vocês. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.